Chegamos à palavra de afirmação e como nos outros vídeos eu vou também trazer, algumas coisas que você pode observar para ver se essa pode ser a possível linguagem aí do seu filho ou da sua filha e também algumas dicas do que você pode fazer no dia a dia para poder manter esse tanque emocional cheio, demonstrar afeto através das palavras de afirmação, como também pontinhos que você pode observar para evitar. Tá? Sempre, claro, o objetivo, acho que todo pai, toda mãe quer que seu filho cresça saudável, sadio emocionalmente, Então, existem aí alguns pontinhos que a gente pode prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Crianças que têm palavras de afirmação como principal linguagem de amor, você vai perceber que, em geral, elas prestam muita atenção àquilo que as pessoas estão falando com ela, Até falam bastante também. Por quê? Porque palavras têm um peso muito grande. Palavras para essas crianças são muito importantes, Tão importantes quanto as palavras em si, ou seja, aquilo que você fala, também é a maneira como você fala. Porque, afinal de contas, através do seu tom de voz, através da maneira como você está falando, a gente percebe se é uma fala amorosa, se é uma fala acolhedora, se é uma fala, que distancia. Então, a criança que tem essa linguagem de amor, isso tudo, vai fazer assim muito mais sentido e significado para ela. Ela vai trazer um peso muito maior, não só naquilo que você fala, mas na maneira também como você vai falar. Convenhamos, Tem gente que às vezes até pedindo um favor parece que tá dando uma ordem, Então daí a gente já percebeu como a maneira como a gente fala as coisas também é tão importante quanto aquilo que a gente fala, Bom, se as crianças que têm palavras de afirmação são sensíveis às palavras e à maneira como se fala, claro, Palavras que sejam, que joguem para baixo, críticas, Palavras que sejam depreciativas, xingamentos. É óbvio que isso aí vai ter um peso muito, muito, muito grande. Já é ruim para qualquer pessoa, nenhuma criança vai gostar, nenhum adulto, Mas imagina crianças que têm palavras de afirmação como principal linguagem de amor. Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi várias vezes, pessoas dizendo assim: nossa, eu ouvi uma coisa de fulano, da minha mãe, do meu pai, enfim, que ele não bateu em mim, ele não me encostou um dedo, mas aquilo doeu tanto que eu acho que eu preferiria que ele tivesse me batido do que ter ouvido o que eu ouvi, porque me magoou muito mais, Provavelmente essa pessoa tem aí palavras de afirmação e para a gente perceber como isso faz toda a diferença. Então, se você percebe que principalmente se seu filho pode ter aí palavras de afirmação como principal linguagem de amor, fica muito atento não só ao que você fala, mas à maneira como você fala também, tá? Algumas sugestões, de como você pode fazer isso no seu dia a dia. Olha, seu filho leva lancheira para a escola, Nem sei, hoje ainda continuam, levando lancheira para a escola. Escreve um bilhetinho amoroso, coloca dentro da lancheira, Coloca junto com o lanche dele. Pode ter certeza que a hora que ele abrir, que perceber aquilo ali, como você parando um tempo para mandar aquela frase ou aquela mensagenzinha especial para ele, aquilo ali vai ter um grande significado, tá? Faz um cartãozinho à mão, coloca em cima do travesseiro dele para ele poder ler quando ele chegar no quarto, coloca aí embaixo do travesseiro, Coloca em algum lugar, algum bilhete amoroso, alguma coisa que mostre para ele o quanto ele é importante na sua vida, São coisas que você pode aí fazer no dia a dia, não custam nada, É só você parar aquele momentinho, escrever alguma coisa para a pessoa, alguma coisa agradável, que com certeza vai fazer a diferença. Se você for presentear, por exemplo, de repente você pode dar uma pulseirinha ou um cordão com palavras que sejam palavras agradáveis para a criança, Por exemplo, palavras que afirmem, por exemplo, além do, claro, tradicional, eu te amo,
pode escrever, por exemplo, herói, né? Heroína, né? Linda, enfim, palavras que sejam realmente palavras de aconchego, palavras mais afirmativas para a criança, tá? E de vez em quando, senta no nível da criança, né? Abaixa no nível dela, olha dentro dos olhos, né? E fala para ela, olha, você é muito importante para mim, né? Minha vida é muito mais feliz desde que você chegou, né? Eu amo muito você, né? Eu amo você como você é. Isso é uma coisa que eu quero também pontuar e trazer você aí a uma reflexãozinha, né? A gente precisa mostrar para a criança que o amor que a gente sente por ela é incondicional, né? Então, a gente ama e ponto. A gente não ama mais, a gente não ama ser, né? A gente ama do jeito que ela é. Ela não precisa ser diferente para entender que é amada, né? Então, essa é uma atenção que a gente precisa ter, tá? Palavras como, se você não fizer isso, eu não te amo mais, né? Se você fizer tal coisa, eu não gosto mais de você, né? Assim você é muito feia, assim eu não gosto mais, não te amo. A gente está mostrando para a criança que o amor tem uma certa condição e que ela não está obedecendo às condições do amor, né? Então, é o cuidado que a gente precisa ter para que a gente não crie aí filhos que entendam, né, que eles só são amados se forem bonzinhos, se forem arrumadinhos, se forem bacaninhas, né? Não, a gente ama porque ama. Isso quer dizer que a gente não possa corrigir quando ele fizer algo errado? Claro que não, né? O nosso papel é educar, mas nunca condicionando o amor, né? A criança está fazendo alguma coisa errada, a gente pode sim e deve, né, chamar atenção, corrigir, né? A gente pode dizer, olha, neste momento eu não estou gostando disso que você está fazendo, mas eu te amo do mesmo jeito, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter para que ela não entenda que o seu amor por ela tem alguma condição para existir, tá? Uma outra coisa que alguns especialistas também sugerem, né, é que você dê elogios muito mais ao esforço do que ao resultado, né? E vou dar um exemplo. Ao invés de você dizer para a criança, você é muito inteligente. Nossa, como você é inteligente, né? Chega para ela e mostra, por exemplo, ela fez uma prova, ela estudou, ela foi muito bem na prova. Você, ao invés de dizer para ela que ela é inteligente porque ela tirou uma nota boa na prova, diz para ela, olha, parabéns, você estudou, né? Você estudou, se esforçou e por isso você alcançou um bom resultado, tá? E isso aí também é muito mais importante para que ela perceba aí a importância do caminho, né? E não tenha aquela mentalidade fixa de achar que porque ela é inteligente, ela sempre vai conseguir tudo e tudo vai dar certo e ela não precisa se esforçar nem um pouco para fazer com que as coisas aconteçam, tá? E também, claro, né? A gente fala de abastecer o tanque, a gente fala de elogios, de palavras que afirmem, que incentivem, mas que sejam verdadeiros e que não sejam elogios rasgados, feitos de qualquer maneira a toda hora, né? Por que que eu falo isso? Porque justamente para a criança não entender que aquilo ali é o padrão comum. Ou seja, a hora que o elogio não vem, opa, o que eu fiz de errado? Né? De repente ela pode acabar associando a hora que você não tiver um elogio que ela fez alguma coisa errada e que então ela precisa ser diferente ou tentar ficar te agradando de alguma maneira, né? Sendo diferente de quem ela é, para poder voltar a ter elogios seus. Isso não é também uma coisa legal, né? Sempre procure dar palavras encorajadoras, palavras que sejam amorosas, palavras que elevem. Evite palavras depreciativas, palavras que sejam desencorajadoras, tá? No próximo vídeo a gente vai falar sobre mais uma linguagem, como você pode observar isso no seu filho. E aí, né, o que você pode fazer para,
melhorar a autoestima do teu filho ou evitar também, tá? Até o próximo vídeo.